para você que vai prestar os vestibulares da VUNESP do tipo nível 1. Exatamente. Vamos falar sobre isso? Simbora! Vamos lá, gente! Olha só, se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP, e esse canal existe para quê? Para desbloquear a sua aprovação, para que você atinja a sua aprovação em medicina pela VUNESP em qualquer vestibular em menos de um ano. Exatamente. Débora, isso é possível? Sim, é possível. Então, hoje, o foco do nosso vídeo é falar o quê? O que você tem que estudar, o que priorizar, o que é importante para você que vai prestar um vestibular no nível 1. Débora, mas eu não sei qual é o nível da minha prova. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Olha só, a VUNESP é uma banca que prepara diversos vestibulares, vestibulinhos, concursos, diversas coisas, né? Se você ainda não conhece, é importante você conhecer um pouquinho sobre essa banca. Desses vestibulares de medicina, a VUNESP prepara aproximadamente 40 vestibulares por ano. No primeiro semestre, segundo semestre, faculdades públicas, particulares. Então a VUNESP tem aí um leque muito grande de faculdades de medicina, que ela que elabora a prova, aplica, faz a correção, divulga resultado. Então, é ela que é responsável por esse processo. Dentro dessas 40 possibilidades, 40 provas, 30, isso nesse ano, tá? Isso pode mudar, mas 30 desses vestibulares são faculdades de nível 1. Nível 1, o que significa isso? Dentro da nossa banca, existem vários tipos de prova. Tá? Débora, significa então que essas 30 provas são iguais? Com certeza não. Dentro de provas níveis 1, 2 e 3 ainda existem as suas particularidades e as suas diferenças. Só que existem graus, aí no caso tem degraus. Vamos pensar como se fosse uma escada. Eu tenho o primeiro degrau, o segundo e o terceiro. O nosso primeiro degrau, a gente fala que é a prova nível 1. Por quê? Porque tem características de uma prova e tem um grau de complexidade nas questões um pouco mais baixo. Depois nós temos as provas níveis 2 e provas níveis 3. A única diferença é o grau de complexidade, a exigência do exercício? Não. Existem características e conteúdos específicos para cada grau de dificuldade. É por isso que é tão importante, eu falo muito isso aqui, o quanto é importante você saber exatamente qual é a prova que você vai fazer, para que você foque nos conteúdos específicos da prova que você vai fazer. Se você está aqui vendo esse vídeo, uma prova nível 1, não faz sentido você ver conteúdos específicos de provas níveis 2, provas níveis 3. Por quê? Você vai gastar muito tempo, muita energia, vai se desgastar por uma coisa que não vai ser cobrada de você. Então, o mais importante de tudo é você saber exatamente o que você tem que fazer para você gastar energia somente naquilo. Principalmente se você tem pouco tempo. Quanto menos tempo a gente tem para estudar, mais focado e direcionado tem que ser esses estudos. Débora, mas eu tenho 10 horas por dia. Mesmo assim, partindo do princípio que as provas estão chegando ou que a gente tem que resolver muitos exercícios para conseguir fixar, é importante muita energia, muito foco no ponto certo para você não desperdiçar tempo aí. Então, nós temos aí dificuldades diferentes de provas. Só que não é só o grau de dificuldade, existem particularidades de uma prova nível 1. Dentro desse nível 1, dessas características de provas níveis 1, nós temos provas com 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação, que é a prova mais típica, mais característica da banca VUNESP. Nós temos provas níveis 1 apenas com questões objetivas e redação, sem prova dissertativa. Nós temos uma prova nível 1 também com 60 questões objetivas, 20 dissertativas e uma redação. Então, são provas diferentes, ok? E se a prova é diferente, a característica é diferente, o critério é diferente, tem particularidades. Então, olha só, vou dar 2 exemplos aqui. Nós temos São Caetano, que é em São Paulo, e temos o Uniceub em Brasília. Todas as duas, são provas níveis 1. Uniceub, prova apenas objetiva e redação. São Caetano, objetiva, dissertativa e redação. Provas distintas. Uniceub, 54 questões. Brasília, 40, 8 e redação. Entende? São diferentes, são particularidades. Por isso que é muito importante, a primeira coisa que você tem que definir é a faculdade. Por quê? Porque quando você for fazer os seus simulados têm que representar
aquilo é mais semelhante à sua prova. Então, se eu vou fazer uma prova que tem 40 questões objetivas, eu não vou ficar fazendo simulado com 90, com 80. Por quê? Porque minha prova tem 40. Então, você tem que treinar, fazer 40 questões objetivas ali ao mesmo tempo. Então, primeiro defina-se que vai fazer uma prova nível 1, quais dessas provas? Débora, tem que ser uma única prova? Não, você pode fazer mais de uma, mas é importante que você saiba quais são elas para que você se prepare da melhor maneira possível, beleza? Dica para você que vai prestar aí essas provas níveis 1. Vou dar alguns nomes aqui para você ver se identifica alguma que você vai fazer. São Caetano, Uniceub, UEA, no Amazonas, que é pública, por sinal, é nível 1. Nós temos Unimes, Univas, Unifimes, São Camilo, Santa Marcelina, tem diversas provas níveis 1 aí que acontecem pela VUNESP, que é importante você saber, caso você vá prestar alguma delas. Primeira característica importante, se você vai fazer uma prova nível 1, qual que é? Saber como que acontecem as questões, como é feita, qual que é o foco, qual que é o princípio de uma questão nível 1. O princípio de uma questão nível 1 é o fato dela ser extremamente objetiva. Exatamente. Então, se você vai prestar uma prova nível 1, você não precisa ficar se desgastando, se preocupando com conteúdos interdisciplinares, com questões super, ultra, megas bem elaboradas, com contexto gigante, com interpretação. Não é o foco de uma prova nível 1. As provas níveis 1, elas são diretas, objetivas, então você bate o olho na questão, é muito fácil essa interpretação. Débora, então, significa que uma prova nível 1 é fácil de resolver? Depende. Se você estiver bem treinado, é uma prova relativamente mais simples do que uma prova nível 2 e nível 3. Por quê? Você bate o olho na questão, você sabe do que ela está falando. Se você domina aquele conteúdo, treinou o suficiente, é muito rápido para conseguir fazer. Qual que é a grande dificuldade de muitos candidatos? Ele entende um pouco do conteúdo, ele faz alguns exercícios e muda de conteúdo. Entende um pouquinho, aprende um pouquinho, faz um pouquinho de exercício e muda. Ele não fixa o suficiente. O grande diferencial do aluno que vai prestar vestibulares níveis 1, qual que é? Saber quais exercícios fazer para que ele treine aquilo e consiga finalizar o tempo na prova. Um diferencial é o tempo. Muitos candidatos não terminam a prova no tempo, infelizmente. Então é um fator aí bastante complicado, prejudica muitos candidatos. Por quê? Porque eles não treinam isso. Então os alunos, eles estudam muito conceito, só que eles esquecem de praticar, de conseguir fechar aquilo no tempo. E aí quando eles vão para o vestibular, eles se deparam com uma prova que é relativamente simples, que daria para fazer toda, só que falta tempo. E aí, infelizmente, acaba ficando para o próximo. Então, treine questões diretas, treine os conteúdos específicos da sua prova. Lembrando que nós temos 30 vestibulares níveis 1, mas eles não são iguais. Cada um tem a sua particularidade. Treine muito tempo e faça simulados semelhantes da sua prova. Se a sua prova tem 40 questões, 8 dissertativas e uma redação, faça simulados com essa característica, ok? Beleza? Débora, mas se eu quiser, o que você me aconselha a estudar, a focar nas matérias de exatas para eu conseguir minha aprovação esse ano? Vou falar aqui uma dica de ouro para vocês, tá? Se você quer garantir sua aprovação em medicina pela VUNESP, uma prova nível 1, a primeira preocupação que você precisa ter é garantir conteúdo base. Exatamente, garantir conteúdo base. Muitos alunos, eu diria que boa parte dos candidatos, negligenciam o conteúdo base. E dependendo da prova que você for fazer, você consegue a sua aprovação garantindo o conteúdo base. Débora, então quer dizer, se eu souber conteúdo base eu passo? Não. Se você souber o conteúdo base e alguns diferenciais, sim, você passa. Só que muitos alunos sempre procuram o que é extraordinário, o diferencial, e ele esquece de garantir o conteúdo base. Então, ele perde muitos pontos naquilo que todo mundo devia gabaritar. Então, foque no conteúdo base da banca VUNESP. E Débora, onde eu encontro esse conteúdo base? Vou fazer um evento nos dias 8, 9 e 10 de agosto, às 19 horas, onde eu vou ensinar isso. Quais são os conteúdos, como que funciona, critério de correção, são coisas que você não pode negligenciar. Então, se você não está inscrito nesse evento ainda, você não pode perder. Depois clica no link aqui embaixo se tiver algum link, vai no meu Instagram, na minha bio. Se você não me segue no Instagram,
clica lá, me segue, na minha bio tem um link, clica, faz a sua inscrição, porque nesse evento eu vou revelar muitas coisas sobre as provas, inclusive o conteúdo básico, você tem que entender o porquê que você tem que estudar dessa forma, beleza? Então olha só, para quem vai fazer a prova nível 1, conheça a sua prova, saiba quais são os simulados que você vai fazer, treine principalmente tempo. O seu maior inimigo é o relógio. Não basta você dominar. Tem aluno que fala, não, eu sei toda a matéria. E ele realmente sabe. Só que ele não consegue terminar no tempo. Então não adianta. Porque se ele gabaritar 50% da prova, ele não vai passar. Não, mas eu só não fiz o outro 50% porque eu não tive tempo. Ok. A prova tem tempo, a prova tem dia. Então não basta eu dominar. Eu tenho que dominar dentro do critério tempo. Beleza? Então a principal dica para você que vai prestar um vestibular nível 1 é a seguinte: saiba qual é a prova, quais são as características, quais são os conteúdos base da sua prova, os conteúdos específicos e treine exatamente isso. Depois que você ganhar isso, souber exatamente como funciona, aí o seu foco tem que ser critério de correção, porque é um segundo diferencial que faz aí diferença na hora do seu vestibular. Beleza? Então, se você não está inscrito no evento ainda, vai lá no meu Instagram, na minha bio, se inscreve no evento, vai ser um prazer ter você e eu te garanto que vai ser um divisor de águas para a sua aprovação. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.